Nós vamos nos colocar em pé na presença de Deus e vamos fazer a leitura da palavra, que é a leitura que nós fazemos para a Santa Ceia, né? Mas Deus tem nos dado essa leitura para nós meditarmos um pouquinho sobre esses momentos de comunhão com Deus. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 33. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou um cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Glórias a Deus, né? Fechemos os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus e nosso Pai Celestial, os nossos corações, Senhor Deus, ardem. Os nossos corações, Senhor Deus, se sentem apertados. Quando nós ouvimos falar que nós vamos na casa de comunhão, num culto de comunhão, porque nós vamos assentar numa mesa especial, nós vamos participar de algo santo. E nós sabemos, Senhor Deus, que por nós mesmos há uma indignidade muito grande. Há tantas falhas, há tantas vergonhas, Senhor. Mas nós estamos tomando, Senhor, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada criança que aqui chegou. Nós te agradecemos por cada vida, Senhor, por cada esforço, por cada sacrifício. E eu tenho certeza, Senhor Deus, que há uma unção do Senhor em nossas vidas. Amém. Há uma unção para nós sairmos daqui melhores do que aqui entramos. Nós queremos uma diferença, Senhor. Não queremos sair da mesma maneira, nós queremos sair recompensados. Nós queremos sair, Senhor Deus, vendo a glória de Deus. E como falamos nessa manhã, animados que a Tua palavra, Senhor Deus, venha nos sacudir e venha nos fazer novas criaturas. Abençoe a Tua palavra em nossos corações, Senhor, que ela produza frutos de vida em cada um de nós. Te pedimos as Tuas bênçãos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis nos assentar, meus irmãos? Nós vamos falar um pouquinho sobre um oásis. Nós temos visto pelas Escrituras Sagradas e a mensagem do profeta dessa era que nós estamos num tempo de deserto. O mundo está enfrentando um grande deserto.
Lombrana fala em várias mensagens e nós temos também escrituras que mostram essa condição onde nós estamos nesse último tempo. É um último tempo e não há, nós temos visto cada uma das eras até chegar aqui. O profeta diz que ia começando bem a era, ia indo tudo bem. Mas quando chegava no fim de uma era, a igreja já estava em problemas. Começava bem, com avivamento, com alegria. Daqui a pouco ela estava virando uma tradição. Em outras palavras, uma confusão. Ao ponto que Deus foi levantando, como os irmãos sabem, um outro mensageiro. É Paulo, e aí vem os demais até chegar ao nosso precioso irmão Branco. Agora nós estamos no pico, nos finalmente dessa última era. Agora, irmão Mário, não tem como nós relaxarmos. Não tem como essa era, o final de uma era é uma canseira. Porque os demônios eles vão lutando para derrubar os filhos de Deus. Mas não existe agora uma oitava era. Não existe um oitavo anjo. O tempo encerra-se por aqui. Não tem outra mensagem. Então é um tempo que nós temos que nos cuidar. Paulo disse: quem está de pé, cuide-se para não cair. Quem está de pé? No encontro há muitos anos atrás, o pastor Jairo, falecido já, né? Saudosa memória, ele diz: nós chegamos a um ponto, irmãos, que muitas vezes acontecem escândalos, problemas. E ele disse naquele encontro: o Titanic afundou. Alguns grandes barcos, algumas grandes embarcações têm afundado. Alguns escândalos acontecem. Mas você não está seguro em um homem. Nós não estamos seguros em um homem. Nós estamos seguros no Senhor Jesus Cristo. Então o homem lá no passado, no Titanic, né, eles confiaram tanto nas suas habilidades. Eles ficaram tão firmes nas suas habilidades que os cientistas estavam encantados, o engenheiro estava encantado, ao ponto que eles foram tão avante, tão à frente que eles disseram: esse nem Deus não pode afundar. Eles foram ousados. Agora, Deus mostrou que aquele navio, ele tinha poder sobre ele. Deus pode todas as coisas. E Deus fez com que eles se envergonhassem. Então aquele navio, ele afundou. Ao ponto que muito tempo eles não encontraram os destroços. E demorou muitos anos para eles encontrarem. Mas chegou um tempo de naufrágio, alguns conseguiram sobreviver. E ali alguns tinham os botezinhos, alguns procuraram um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um pedaço de alguma coisa que flutuasse para sobreviver. Agora nós encontramos que há lugares no mundo, naturalmente falando, os irmãos sabem, há lugares que são chamados desertos. E esses lugares são lugares áridos, muito quentes, chega a 60 graus, 90 graus, e em lugares que realmente é um pequeno inferno na terra. Eu não gostaria de passar por um deserto, né? Desse jeito. Então é um lugar de calor, de tristeza, né? Não tem plantações, não tem animais, você não vê vida. Agora, dentro desses desertos, e há grandes desertos no mundo, no Brasil também existe. Nesses grandes desertos, há alguns lugares chamados oásis, onde
ali há plantas, há água, às vezes algum poço, alguma coisa, que alguns animais se alimentam, alguns viajantes podem se encontrar. Então é um lugar onde traz vida. O oásis é um lugar que traz vida. Onde a água, onde a vegetação é um lugar que tem vida. E nós encontramos que alguns animais, né, pelas reportagens, pelos documentários, alguns animais que eles conseguem sobreviver no deserto. Eles vão se adaptando, eles vão conseguindo sobreviver num lugar tão quente e tão difícil, onde não há vida. Agora, nessa era desértica que nós estamos, levando isso para o lado espiritual, nós estamos andando conforme as Escrituras dizem, num lugar onde não há amor, ou quase não há mais amor. As pessoas, elas estão gananciosas, elas estão, cada vez se elas puderem pisar em nós, elas pisam. E as Escrituras disseram assim, dizem assim: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É esse o tempo que nós estamos vivendo, o amor esfriando, o amor sendo esvaziado, o amor saindo de cena. Aí entra o mundanismo, entra a sujeira, entra a imoralidade. Onde não tem amor, não tem Deus. Paulo disse, olha, eu podia ter conhecimento, eu podia ter tudo, né? Eu posso ter todas as coisas, mas sem amor é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Sem o amor nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Aí vem o profeta e diz, quando o amor de Deus se projeta dentro dos nossos corações, aí nós somos criaturas diferentes. Aí nós amamos uns aos outros, nós compreendemos uns aos outros, nós temos misericórdia uns dos outros. Aí você encontrou um oásis, você encontrou algo diferente que o mundo não está vendo. Então nós viemos nessa noite, nós estamos procurando um remédio. Nós encontramos uma hora tão difícil, de tanta aflição. Alguns encontros atrás, um pastor lá de Campinas, ele pregou assim, irmãos, muitas vezes nós queremos uma coisa, queremos outra, queremos algumas coisas materialmente falando, mas às vezes você consegue tudo isso e ainda há uma pressão, ainda há uma agonia, ainda há uma aflição em nós, porque você percebe que Satanás está no nosso encalço, você percebe que você tem algo em especial. Amém. Nós temos algo em especial. Você sente assim, irmão? Amém. Aleluias. Então Satanás está atacando. Verdade. Agora Deus, Ele quer que nós tenhamos uma posição. E uma posição especial em Deus. Não é uma coisa que o pastor está pedindo, uma coisa que o irmão Brando está pedindo, mas é algo que você deseja fazer para agradar a Deus. Abel, ele fez de tudo, né? Ele fez uma adoração perfeita a Deus. Eu tenho brincado com os irmãos de uma maneira que nós expressamos, né? Eu falo assim, às vezes Abel estava com o bolso cheio, a saúde estava tudo bem, estava tudo a mil maravilhas, mas a alma dele estava clamando por uma adoração, por uma comunhão com Deus. Então nós vemos nessa mensagem, lembrando-nos do Senhor, no parágrafo 41, então o profeta nos diz assim, o que é essa comunhão que os irmãos estão fazendo nessa noite? O que é uma comunhão com Deus? Ele diz, uma comunhão com o Senhor é como um oásis. É como um oásis num deserto. Olha que privilégio, irmão Albino. Olha que privilégio, irmãos. É como um oásis no deserto. Isso traz saúde natural, traz saúde espiritual, traz prosperidade para a igreja. É como uma nascente debaixo de uma lagoa,
que onde a pessoa viaja passando para e bebe a água até matar a sua sede. Amém? Essa mensagem, ela mata a nossa sede. Ela nos dá um descanso, uma paz. Encontramos vida nessa mensagem. E o profeta diz, isso é lembrar do Senhor. Lembrando do Senhor nos cânticos, da cruz, do sangue que verteu por nós. Isso é lembrar do Senhor, passar pela ordem da sua mesa, onde o peregrino que passa está peregrinando aqui na terra conosco, juntos, que possamos passar pela mesa dele e aí beber das suas bênçãos, aleluias, e da sua graça e da sua palavra, em companheirismo em torno da palavra dele, até as nossas almas sedentas serem satisfeitas. Então deixamos o lugar de adoração. Como que nós temos que sair da igreja, irmãos? Se não estamos saindo assim, nós estamos sendo amaldiçoados. Ele diz, então deixamos o lugar de adoração revigorados, fortes, satisfeitos, saindo para encontrarmos com os problemas lá no deserto. Você sai da igreja amanhã, você vai para o deserto. Amanhã tem que enfrentar o patrão, amanhã tem que enfrentar uma professora endemoniada, coleguinhas endemoniados, crianças endemoniadas. Crianças batendo nos professores. É demônios, são espíritos malignos. Então deixamos o lugar de adoração revigorados. Eu tenho falado das nossas congregações, né? Eles vão para as festas, né? Os jovens, as pessoas. Começa às vezes sexta-feira à noite, vai até domingo à noite. Quando chega segunda-feira, estão tudo arrebentado. Estão tudo, muitas vezes até faltando serviço, cansados, e às vezes até param no hospital. Mas os filhos de Deus que vão ter comunhão com Deus, na segunda-feira nós estamos mais fortes, amém, mais alegres, satisfeitos com Deus, saindo para encontrar com os problemas no deserto novamente, os problemas do deserto da vida, sim, um oásis no deserto, revigorando-nos, tornando quando temos sede, amém? Então você tem um lugar, né? E hoje Deus tem dado muitos oásis. Tem a internet que tem pregações, nós temos um arsenal de mensagens, nós temos uma Bíblia maravilhosa, né? São tantos assuntos, tantas coisas que nós temos para nos ajudar. A pregação de Noé era só um martelo, alguns preguinhos e o serrote. A nossa, se nós quisermos pregar semana inteira, o mês inteiro, um ano inteiro, nós temos uma eternidade, nós podemos pregar. É muito assunto, é muitas coisas. Nós não podemos reclamar, nós temos um oásis em nossas mãos. Amém. Nós temos um grande oásis. Agora, irmãos, aqui no parágrafo 43, nós encontramos que os filhos de Deus, eles passaram por essa sede, eles tiveram sede de Deus. Você vê Davi, o rei Davi, ungido por Deus. Então o profeta diz assim, como o rei Davi disse que sua alma tinha sede de Deus. Alma com sede de Deus. Como o servo tinha sede das correntes das águas, o pequeno veado ferido com cães, ferido que os cães arrancaram um pedaço do seu lado, e com puxão escapou disso, e fica de pé bramando e observando, onde cheirando com os sentidos que Deus lhe deu. Agora nós observamos como Deus foi especial com os animais. Eu estava ali atrás agora meditando um pouquinho, né? Pensando talvez o óculos foi feito por causa dos camelos, né? Os camelos, eles enfrentam aquele deserto, são ventos. O deserto é lugar difícil mesmo, irmãos, muito difícil. Então eles baixam um véu no olho,
E aquilo ali é como um óculos para eles. Eles vão andando e eles estão enxergando direitinho, né? Deus dá a coisa conforme nós precisamos. Deus nos ajuda, né? Deus fortalece até os animais, os veados, né? Os bichinhos, eles sabem que se eles chegar na água, eles vão ter vida, eles vão estar protegidos. O cachorro não chega lá dentro. Os animais, o leão não vai atacar lá dentro da água. E ele fica de pé bramando, observando, cheirando com o sentido que Deus lhe deu. Agora a irmã Isaura está falando com o Mário, da mensagem que eles estavam ouvindo de manhã, o pastor dizendo assim, o pastor Adil dizendo, se Deus te mandou, vá. Se Deus não mandar, nós temos que voltar atrás. Eu tenho falado aos irmãos, cada negócio que eu vou fazer, eu oro a Deus, peço a Deus. Se for da vontade dele, vai dar certo. Se não for, não vai dar certo. E nós temos que tranquilizar, né? Nós temos que ficar felizes, porque aquela foi a vontade de Deus. Então ele diz assim, irmãos, já estou quase concluindo, mas preste atenção. E levanta a sua pequena cabeça no ar enquanto está perdendo a sua vida. Está machucado, está ferido, perdendo a sua vida através da perda de sangue. E ele sabe que se conseguir chegar até a nascente, ele conseguirá viver. Nada vai pegá-lo então. Se conseguir chegar até a água, ele enganará todo cão que se pudesse por atrás dele. Pois ele sabe que ele encontrou um recurso que dá a vida. Amém? Amém? Agora, nós estamos, Deus, numa hora tão difícil como essa, num momento tão difícil como esse, Deus derramou sobre nós um recurso, uma mensagem, uma palavra revelada aos nossos corações, aonde ela traz vida para os eleitos. E o 44, então, o profeta diz exatamente dessa maneira. Parágrafo 44, parte do parágrafo 44. E quando a igreja chega a esse ponto, que Cristo significa tanto para nós, que temos sede de estar em sua presença, na presença dele. E com isto, é um recurso que dá vida. Então o profeta diz, nenhum diabo poderá alcançar você. Amém? A sua casa está protegida. O seu lar está protegido. Você tem um repelente contra Satanás. O repelente é o Espírito Santo. É você alimentar essa alma, deixar Deus trabalhar, dirigir a casa, dirigir a igreja, dirigir os nossos corações. Então o profeta diz, quando esse homem ele chega a esse propósito, quando essa mulher ela tem esse propósito com Deus, de servir a Deus, de seguir a Deus, de obedecer a sua palavra, Deus logo tem um compromisso com essa igreja. Deus tem um compromisso com o homem de Deus. Então no 37 ele diz assim, para nós concluirmos, e se um homem serviu o propósito de Deus. Há algum tempo eu falei aqui para os irmãos, se aquela esposa ela é fiel, se ela, né, normalmente era assim, hoje já a coisa está bagunçada. Mas se aquela mulher ela viveu do lado, vamos dar um exemplo assim, eu e minha esposa, se ela viveu ao meu lado, se ela foi a esposa, né, os filhos, e eu morrer hoje, ela tem direito na herança. Ela tem direito a tudo que eu possuía, e os filhos. Agora, Deus e nós é a mesma coisa, irmãos. Se nós servimos a Deus, se nós amamos a Deus, se nós estamos com o propósito de servi-lo de coração, tudo que é dele é nosso também. Amém? E ele está preparando um lugar, tem preparado um lugar especial para nós. E se um homem serviu o propósito de Deus,
Agora isso é um compromisso sério, irmãos. Viver para Deus. Servir a Deus. Há muitas pessoas hoje com o braço, né, segurando uma Bíblia embaixo do braço. Agora eu sou evangélico, agora eu sou... É normal hoje dizer que é evangélico, que é crente. É normal, até nos meios, né, nos shows do mundo, aí eles estão cantando hinos. Eu vi alguns dias atrás, eu estava num lugar, um jogador pedindo um hino. Não sei onde que nós estávamos. Eu quero um hino, eu quero uma música. Música, eles chamam de música evangélica, gospel, né? E aí as pessoas, elas estão nesse espírito. Agora, eu duvido que esse jogador quereria um hino inspirado como nós cantamos. Eu duvido que essas pessoas, eles queriam estar assentados juntamente conosco. Eles não querem. Eles querem fama, dinheiro, lugares grandes, grandes catedrais, grandes músicos, grandes tocadores, grandes cantores, grandes pastores, pastores de nome. E o profeta diz assim: se um homem serviu o propósito de Deus, há uma ressurreição com certeza, como qualquer coisa. Amém? Amém. Nós estamos crendo nisso. Jó, sem estar aqui nos dias de Jesus Cristo, sem estar aqui nesse último tempo, ele foi revelado que haveria uma ressurreição. Ele disse: olha, mesmo que eu morra, que essa carne vai para o pó, mas com estes olhos eu verei a glória de Deus. Amém? Amém? Isso é revelação. Então o profeta diz: há uma ressurreição com tanta certeza como qualquer outra coisa. A única coisa que você tem de fazer é: Deus só está esperando o tempo, justamente como Ele está agora. Agora, irmãos, há um espírito em nosso meio. Nós temos que ter um espírito de comunhão, um espírito de amor, aonde aquele marido ele se torna um oásis para aquela esposa, aonde aquela esposa se torna um oásis. Eu creio que aí entra a unidade do Espírito de Deus em nosso meio. A igreja, ela vê Deus. Nós não viemos aqui para uma brincadeira. Nós viemos aqui nessa noite para ver a glória de Deus. Nós viemos para sairmos melhores. Nós viemos para ter uma verdadeira comunhão com Deus. Não são apenas alguns elementos, mas isso representa a sua palavra. Agora, quando nós obedecemos, nós temos as bênçãos de Deus. Então é o tempo de nós sermos melhores. Eu falei alguns dias em Camboriú, não é tempo de nós estarmos cobrando uns dos outros. Não é tempo do marido estar com cobranças, da esposa estar cobrando, mas se nós pudermos ajudar um ao outro, com uma palavra, um gesto, uma maneira, agradável, isso faz com que Deus se agrade. Ele diz: quando alguém faz um bem para um pequenino de Deus, há uma recompensa. Existe uma recompensa. Deus ama quem cuida de nós, quem respeita nós. Ele gosta. Na mensagem a respeito, o profeta diz: olha, é maravilhoso quando a igreja entra nessa unidade de respeitar um ao outro. Quando a mulher sabe respeitar o marido sabe respeitar a mulher, a igreja, o pastor, a igreja. Aí vem prosperidade, aí vem Deus, aí Deus pode operar porque ela é uma igreja obediente em sua palavra. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos agradecer a Deus, porque Ele tem sido tão bom para nós, né? Senhor Jesus e nosso Pai Celestial, nós encontramos mais uma vez, Senhor Deus, essa mesa tão especial, a qual, Senhor Deus, eu tenho certeza que esses irmãos não a levam como uma mesa comum, mas ela é uma mesa
aonde a nossa consciência, ela mexe com as nossas consciências. Ela nos chama para uma responsabilidade, a sentarmos em lugares celestiais com Cristo Jesus. Não é brincadeira, mas para nós se torna um prazer, uma alegria, depois que nós vencemos e conseguimos participar mais uma vez de uma ceia especial com Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade. Pedimos, Senhor Deus, neste momento, juntamente com esta igreja, que o Senhor abençoe esses pães asmos, Senhor Deus, feitos por mãos santas. Abençoa, Senhor Deus, e purifica esses elementos, que ao comê-lo possamos lembrar que ele representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ao comê-lo possamos ter saúde natural e saúde espiritual. Abençoe e santifica, Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, oramos também por este vinho, Senhor, pela porção do vinho que será tomada nesta noite. Pedimos que o Senhor abençoe e santifique. Que ao tomá-lo, Senhor Deus, possamos lembrar que aquele sangue, ele representa aquele sangue especial e perfeito que desceu por cada um de nós. Cada uma daquelas gotas de sangue, o profeta diz, é como se fosse um cloro, limpando os nossos pecados, limpando as nossas vidas. E ele disse em sua palavra, esse sangue, ele tem um poder que ele purifica-nos e nos limpa de todo o pecado. E aqui estamos, Senhor Deus, neste deserto que é o mundo, neste mundo tão difícil, mas o Senhor tem nos aberto uma porta, Senhor. O Senhor tem nos dado uma oportunidade de estarmos juntos numa comunhão tão especial. E o Senhor disse em sua palavra, onde estiver 2 ou 3 reunidos, nesta noite nós estamos muito mais do que 10, 15, Senhor. Nós te louvamos por estarmos com esses irmãos que amam a sua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe essa porção do vinho que será tomada. Que o Senhor abençoe e santifique, que ao tomá-lo possamos ter alegria, Senhor. Termos a resposta, Senhor Deus, da obediência à sua palavra. Pedimos as tuas bênçãos porque cremos no teu poder. No nome santo de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Vem cear neste chão, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar.